vai passar um vídeo antes do Rocky Balboa, que é um personagem do cinema que eu gosto muito, vocês sabem que eu gosto muito de filme. E depois a gente dá início à pregação. Eu vou tentar ser bem rápido hoje, que eu sei que o tempo é curto e eu tenho sérios problemas em cumprir tempo. E eu prometo que as heresias vão estar no vídeo e no título da pregação. Depois eu me comporto. Então vai lutar mesmo. Pô, começa a treinar amanhã. Rocky, eu fiz uns contatos. Posso ganhar algum dinheiro nisso. Publicidade. Com certeza, faça isso. Obrigado. De nada. Tchau. Você está nervoso com a luta? Tô assustado. Não parece. Eu não posso aparentar. Então você não tem que lutar. Mas eu acho que tem. Olha, viver com você não foi nada fácil. As pessoas me veem, mas pensam em você. Agora com tudo isso de novo vai acabar sendo muito pior. Não tem que ser, filho. Ah, mas vai ser. Por quê? Você tem muita coisa. O quê? Meu sobrenome? Foi por isso que arranjei um emprego decente. Por isso que as pessoas me tratam bem desde o começo. Agora eu começo a conseguir as minhas coisas. Eu começo a conseguir tudo sozinho. E isso acontece. Eu estou pedindo um favor a você. Desista dessa luta. Isso vai acabar muito mal pra você e vai acabar muito mal pra mim. Acha que eu prejudico você? Acho, tá me prejudicando. Essa é a última coisa que eu quero na vida. Eu sei que você não quer fazer isso, mas é exatamente o que tá fazendo. Não liga pro que as pessoas pensam. Não te incomoda que as pessoas fiquem fazendo piadinhas de você e eu vou estar incluído nisso. Acha que isso está certo? Você acha? Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Eu sempre vou amar você acima de tudo. Aconteça o que acontecer. Você é meu filho, é meu sangue. Você é a melhor coisa da minha vida. Mas se você não acreditar em você mesmo, nunca vai ter uma vida. Não esqueça de visitar a sua mãe. Esse foi o momento coach do culto. Agora a gente vai ministrar. Eu sou fã do Rock, dá pra perceber, né? Então, são 6 filmes do Rock, mais 2 do Creed. Então, se você quiser entender toda a saga Rock, eu te aconselho a assistir todos os filmes. E por que eu trago, né, inicio minha ministração hoje com esse vídeo que é muito utilizado mesmo em palestras motivacionais e tal, essas coisas de coach e tudo mais, porque eu quero fazer um paralelo, né? Para quem conhece a história do Rock, ou quem eu creio que vai conhecer ainda, o Rock ele é um péssimo pai, né? Você vê esse discurso lindo, maravilhoso, mas ele é um péssimo pai. Ele não teve referência de pai, não teve nenhuma referência de pai, toda referência de pai que ele tem é muito ruim.
vou dar spoiler, ele tem uma situação, ainda inclusive depois desse filme 6, uma situação extremamente conturbada com o filho dele. E os únicos momentos que o Rocky consegue exercer paternidade, ele consegue influenciar ou dar traços de paternidade, é quando ele acaba treinando outros lutadores. Isso quer dizer o quê? Que Rocky ele só sabe a linguagem da luta, né? E óbvio que eu me identifico muito com a linguagem da luta, já cansei de falar isso aqui para vocês. Essa linguagem da guerra sempre me atraiu, sempre me despertou, tanto que isso me leva para pensar terapeuticamente muitas coisas a respeito da minha vida, e eu vou compartilhar mais um pouquinho da minha vida também hoje com vocês. Mas o filme do Rocky, a questão principal dos filmes do Rocky não é que é um filme voltado para a paternidade ou um filme de luta. O grande vilão dos filmes de Rocky é a vida. Se você prestar atenção, todos os adversários do Rocky são vilões assim, de um enredo para filme muito ruim. Mas aquilo que ele fala, assim, ninguém vai te bater mais duro do que a vida. E é contra esse vilão da vida hoje, que é a vida, da qual todos nós estamos inseridos nela, uns aparentemente melhores que outros. E na vida nós temos momentos de altos e baixos, e isso é viver, e isso faz parte de ser, de estar coabitando nesse espaço com outros seres humanos. E o maior vilão dos filmes do Rocky é a vida. É contra ela que você tem que lutar, é ela que te desafia, é ela que te joga na lona, é ela que te derruba, é ela que vem naquele momento de maior dor, de maior sofrimento e te coloca lá para baixo e te diz, olha, você é impotente diante de algumas situações. Não importa o que você queira fazer, você cai. E a lição que ele nos dá é, você tem que levantar. Você vai cair e você vai levantar. Você vai cair e você vai levantar. Eu estou lendo um livro, estou terminando de ler um livro que chama Por que Sou Cristão, de um autor chamado John Stott. E no primeiro capítulo desse livro ele fala do cão de caça do céu, né? E já adianto que ele está se referindo a Jesus. E você pode pensar, misericórdia, Jim, como assim? Você está chamando Jesus de cachorro? Calma, a gente vai chegar lá. No primeiro capítulo, quando ele começa a fazer um paralelo com as caças, com um cão farejador, um cão de caça, e ele vai descrevendo todas as habilidades que um cão de caça tem, é praticamente quase impossível. Se você tiver um cão de caça treinado te perseguindo, você pode fugir o quanto você quiser, ele vai te encontrar, ele vai te achar. Você pode correr, você pode estar dias à frente dele, você sempre deixa um rastro e ele sempre te encontra, ele sempre sabe onde você está. E aí pra gente, pode passar, pra gente dar a introdução, o próprio John Stott, essa frase eu tirei do livro, que ele fala assim, a primeira resposta à pergunta, por que sou cristão, foi referir-me ao cão de caça do céu, que me perseguiu, cutucou, arguilhou, até que eu me entregasse a ele. Minha segunda resposta é, porque eu estou convencido de que o cristianismo é verdadeiro, ou melhor, de que as afirmações de Jesus são verdadeiras. E aí nesse livro ele vai fazendo, aconselho a quem tiver interesse procurar depois e ler, e ele vai fazendo toda uma descrição de como Jesus, ele é diferente da maioria dos outros líderes religiosos, de Maomé, de Moisés, de Buda, de Krishna, como que Jesus, por ser Deus, ele se transforma, né, numa coisa fantástica que é o ser humano, vive a vida de um ser humano, enfrenta as lutas e as dificuldades de um ser humano e vence todas elas. Por isso que lá em João 15:33 ele fala, não vos preocupeis, porque eu venci o mundo, né? No mundo tereis aflições, mas não vos preocupeis, eu venci o mundo. Infelizmente nós não conseguimos vencer o mundo. A gente tem a sensação de vencer o mundo e a gente incorre em diversos erros. E eu vou correr o risco de incorrer em um agora, que é falar sobre uma pregação de outro pastor. Então, o pastor Rogério, 2 ou 3 semanas atrás, ele pregou sobre fé. Enquanto ele pregava sobre fé, eu estava pirando em várias coisas, em momentos da minha vida de fé, e lendo depois, e buscando depois da pregação. E aí, Deus me incomodou muito com uma coisa. Por quê? Né, que era a pergunta do pastor da fé. Por que eu tenho fé? E aí, complementando tudo que ele já falou, e aí você pode buscar depois na pregação, mas a fé
ela tem uma finalidade, dentre muitas, mas uma muito específica. E é só sobre essa que eu vou tentar falar hoje. E tem tudo a ver com essa questão do cão de caça do céu. Dessa questão de você estar sendo perseguido, sendo caçado por alguém. Aí você fala assim, não, Ed, mas peraí, Jesus ele me ama, Jesus, né? Ele não está me obrigando a segui-lo, a buscá-lo, né? E aí eu vou te mostrar por que Jesus está à tua procura, e por que Jesus está te caçando, e por que ele te encontra, e por que você está aqui hoje, e por que você e eu temos que tomar uma decisão de fé com relação a tudo que ele tem feito, e tudo que ele tem realizado na minha e na sua vida. Tem a passagem do filho pródigo na Bíblia, esse aqui é um outro livro que eu aconselho a ler, também não sei se tem, fácil de achar, mas é A Volta do Filho Pródigo, né? Esse é um dos melhores livros que eu li na vida. Sabe, tem um pastor que ele fala assim, você não pode sair dessa vida sem ter lido esse livro antes. Esse é um dos livros que você precisa ler. E aquele ali é um quadro que está na capa do livro do Rembrandt, que foi feito, sei lá, 300, 400 anos atrás, e ele retrata, é uma das obras de arte mais valiosas do mundo, e ele retrata esse reencontro do pai com o filho pródigo. Então está ali o pai abraçando o filho, e ali eu poderia gastar horas descrevendo todas as imagens, que é o que o livro tenta fazer, sobre essa passagem do filho pródigo, e é sobre ela que nós vamos pregar hoje, e é uma das passagens que eu mais gosto na Bíblia, porque eu sempre me vejo na condição de filho pródigo. Sempre me vejo nessa condição de filho pródigo. Então nós vamos ler agora. Vou passar agora. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Pode ir, Gabi. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, traga a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Traga um novilho gordo e matamo-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E esse lhe respondeu: Seu irmão voltou. O seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é a clássica história, né, do filho pródigo. Uma história que, para mim, ela se divide em 4 enredos bem interessantes, que é o primeiro enredo, se fosse uma peça, um filme, que seria o filho, esse filho mais jovem, que chega no pai e fala: Pai, eu quero a minha herança. O segundo momento, que é esse momento que a vida lhe causa dor, que a vida lhe causa sofrimento, que a vida lhe coloca na lona, que a vida lhe derruba. O terceiro momento, que é o arrependimento, que ele olha assim, ele fala: Pô, tá tudo errado. Fiz alguma coisa que não deu certo, deu ruim em algum momento, preciso voltar. E o quarto e o quinto, que eu falei 4 são 5, o quarto momento é o pai o recebendo de volta,
E o quinto momento é a indignação do filho mais velho. Então, esses 5 pontos são cruciais para a gente entender essa dinâmica dessa passagem do filho pródigo. E eu vou destacar algumas coisas, vou correr aqui, vou destacar algumas coisas bem importantes com relação a essa parábola que Jesus conta, né? E é uma parábola muito importante porque é o próprio Cristo que a relata, para exemplificar um problema ou uma acusação que ele estava sofrendo naquele momento. Jesus ele foi acusado de estar comendo com os pecadores, com os publicanos, com as prostitutas, com os bêbados, ou seja, com a escória da sociedade. E aí ele conta essa parábola. E aí quando a gente vai olhar para essa parábola, é um negócio meio, talvez, normal, não é? Para os dias de hoje. Meu filho fazer o quê, né? Eu tentei, dei educação, dei de tudo, fiz o bom e o melhor, mas ele virou a cabeça, foi para o mundo, vou fazer o quê? Vou matar? Não posso. Então, se arrependeu, voltou para casa. Eu acho que esse é o dilema de muitos pais, né? E muitos pais talvez vivam, estejam vivendo, ou morrem de medo, como eu, de viver. Mas é um dilema que incorre o tempo inteiro. E aí, quando você olha para essa passagem, você tem várias distorções dela, né? Sobretudo de um pai. Você pode olhar para esse pai e falar, esse pai é um péssimo pai, um péssimo exemplo de pai, né? Porque não conseguiu cuidar dos 2 filhos. Ou, como assim? Essa casa está dividida, essa casa tem um problema gravíssimo. E aí vamos pontuar algumas coisas. Quando alguns missionários, alguns historiadores, eles falam que quando pregam essa mensagem no Oriente Médio, nos países islâmicos, é quase inimaginável que esse tipo de coisa possa acontecer. Não faz sentido, não tem lógica, é uma afronta, é um absurdo você ler uma passagem dizendo que o filho mais novo vira para o pai e fala, pai, eu quero a minha parte na herança. E por que isso é um absurdo? Porque isso é uma sentença de morte. Diferente do Ocidente, no Oriente, nos países islâmicos, a herança só é passada quando o pai morre. Não tem como, eu vou te dar a parte, então, vai seguir sua vida, seja independente, tenha autoridade para fazer o que você quiser. Não existe. Essas são sociedades patriarcais, com uma questão machista extremamente forte, enraizada, histórica, que se um filho mais novo chegar para o pai e falar assim, pai, me dá minha parte na herança, ele pode ser morto. Porque ele está pedindo a morte do pai. E pedir a morte do pai, pedir a morte do patriarca, é pedir a morte do líder, da autoridade máxima, do soberano da casa, da família. Então é a primeira problemática que nós temos aqui nessa passagem. Um filho mais novo que chega para o pai e fala, pai, eu quero a sua morte. Na escala dos meus filhos homens, o Theo é 3 minutos mais novo que o Heitor. Então, o Heitor é meu primogênito. Chega o Theo e fala, Edinho, pai, Edinho, né? Fala, Edinho, eu dou um tapa nele, brincadeira. Se ele fala, pai, dá minha parte na herança que eu vou sair fora aí, vou curtir a vida, vou pro rolê, vou pras baladas, vou curtir. Tipo assim, como é que é? Você quer que eu morra? Fiz tudo por você, me dedico tanto à sua vida e você quer que eu morra agora para você curtir a vida? É isso que você quer? Aí você fala, nossa, que filho ingrato, que filho maldito, que filho... Beleza. Aí tem o segundo filho, né? Que é o revoltado lá do final da história. Aí o segundo filho, que é o filho mais velho, que tem que fazer as vezes do pai, sobretudo quando esse pai morre ou quando esse pai não tem mais condições de administrar a família. Esse irmão mais velho, que está todo indignado, ele recebe a parte dele também. Porque lá nos primeiros versículos a Bíblia vai falar assim, que ele repartiu entre os 2. Ou seja, os 2 filhos querem que o pai morra. Só um pai agora, tipo assim, tinha só o Theo querendo que eu morresse, agora eu tenho a verdade, pai, gostei dessa ideia, dá minha parte também, e morre aí, dá a nossa parte. Ou seja, os 2 filhos estão interessados numa única coisa, no dinheiro do pai. Porém, tem motivações diferentes. Certo? Porém, o filho mais velho, ele tem um outro agravante, que é assim, ele é mais velho, então ele não chega no mais novo e não dá uma bronca nele, fala, você tá louco? Como assim? Você quer que o pai morra? Não, claro que não. Isso que você está fazendo está errado. Mas não. E a história corre. A história diz que esse filho ele vai para o mundo, ele se perde, e aí em algum momento ele cai em si e fala, na casa do meu pai, os empregados vivem super bem. Então eu vou voltar para lá, vou pedir perdão e vou falar, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, me contrata como empregado. E aí a gente começa numa primeira ruptura. Você sai de um estado de filho e se coloca num estado de empregado.
E isso é muito fácil acontecer com a minha e com a sua vida. Porque a grande crise do cristianismo é não entendermos que somos filhos de Deus. Edinho, lógico que nós somos. Eu falo isso o tempo inteiro que eu sou filho de Deus. Eu quero que ao final dessa pregação você tenha que analisar bem o seu coração para ter certeza se você se vê e se reconhece como um filho de Deus. Porque esses dois filhos dessa casa estavam com problemas. E aí quando Jesus está contando essa parábola, Jesus ele faz referência a duas outras parábolas anteriores. Que Jesus começa dizendo assim, tinha uma ovelha que se perdeu no deserto, e o pastor deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela que estava perdida. Ou seja, uma ovelha que se perdeu no mundo, um filho que se perdeu no mundo, o pastor foi atrás. Ou seja, é possível se perder lá fora, é possível estar perdido lá fora. Talvez você entre na igreja e fale assim, Edinho, eu estou perdido, eu não consigo me conectar com igreja, com religião, com fé, eu não consigo, eu estou perdido, eu quero viver a vida, mas eu estou perdido, eu estou no deserto, e nesse deserto eu não consigo ver perspectiva, porque é para onde eu olho, minha vida está uma bagunça, está vazia, está fria, e aqui eu não vejo esperança de nada, não tem nada mudando, então eu estou perdido, eu estou desiludido com a vida. E aí Jesus vem e ele conta uma segunda parábola, que é tudo introdução da parábola do filho pródigo. E aí ele fala, então tinha uma mulher e tinha 10 moedas, 10 dracmas. E ela perdeu uma das moedas. E ela vasculhou a casa, ficou procurando o tempo inteiro até encontrar aquela moeda. E quando ela encontrou aquela moeda, ela se alegrou e foi festejar com seus amigos. Você fala, ovelha, moeda, filho pródigo. Aqui é uma moeda que se perdeu aonde? Dentro da casa. Aqui é o crente que se perde dentro da igreja, é o crente que se perde dentro dos ministérios, é o crente que se perde dentro dos seus afazeres, é o crente que se perde dentro do discipulado, dentro do dono, dentro do grupo de louvor, é o crente que se perde dentro da casa. Mas calma, ainda há procura dentro da casa e há procura fora da casa. A extensão e a grandeza do amor de Deus com esses dois filhos é isso. Um foi para o mundo e se perdeu. Um ficou dentro e se perdeu. Porque ambos não se viam como filhos. Se você lembrar, o que o filho mais velho fala? Eu trabalhei para você como um escravo. Um se vê como empregado, o outro se vê como escravo. Ambos se veem legalista. Ambos se veem só fazendo coisa para o pai. E não conseguem enxergar nada que o pai faz por eles. Não conseguem verificar nada da grandeza do amor do pai para com eles. E talvez esse seja um problema para mim e para você hoje. Será que eu estou aqui, ou eu estou dentro, ou eu estou fora, e eu consigo ver o amor de Deus na minha vida? Eu consigo realmente entender e sentir que eu sou filho de Deus, que Deus me ama, que realmente eu tenho algo do qual Deus se importa, do qual o Pai se importa, do qual Deus se importa comigo? Ou eu sou só mais um na multidão? E com relação a essa mulher, e aí a gente vai entender por que estar perdido é extremamente complicado. Quando essa mulher ela encontra essa moeda e ela se alegra, aí você fala assim, mas caramba, perdeu uma moeda, quem não perde? Quem já perdeu brinco? Quem não perdeu? Eu perco coisa o tempo inteiro dentro de casa e eu tenho um problema, eu tenho que deixar sempre a mesma coisa no mesmo lugar, senão eu não vou achar. Tá, você viu onde está tal coisa? É batata. Eu tenho um sobrinho, Natan, quando eu morava com ele, mãe, eu perdia muitas coisas, mas eu acho que ele me pilantrava, porque assim, eu falo assim, Natan, você viu tal coisa? Ah, não vi. Eu falei, se você achar, eu te dou R$10, te dou R$5. Aparecia na hora. Ou ele escondia, ou ele sabia onde eu deixei e ficava esperando a negociata. Mas isso acontecia bastante. Essa mulher, quando ela perde essas moedas, o que acontece muito no Oriente Médio, acontecia muito naquele tempo, era a questão do dote. Então, não tinha cédula, era moeda de ouro, que quando a mulher casava, quando ela era dada em casamento, o pai dava um dote para elas em moedas de ouro. E você vai ver alguns filmes, alguns relatos, alguns historiadores contam que durante o casamento elas amarravam essas moedas no véu. Então é um véu cheio de moedas. O que aquilo quer dizer? Aquela moeda vai ficar guardada, para caso um dia o marido dela morra, ou vá para a guerra, ou sei lá, se divorcie dela e jogue ela, né? Eu falo joga porque esse é o termo mesmo que infelizmente se tratavam com as mulheres, lá ainda se trata até hoje, em muitos países do Oriente Médio. Quando ela é devolvida para a casa do pai, aquela moeda é a garantia para que ela volte para a casa do irmão mais velho ou para a casa do pai.
É a garantia de sustentação para pagar a viagem, para pagar, sei lá, as dívidas, e ela poder voltar para casa. Ou seja, essa moeda para essa mulher que perdeu uma das 10 moedas, quando ela perde uma, aquilo depende da vida dela. Por isso que ela procura desesperadamente. Porque ela sabe que o futuro dela está em jogo. E esse desespero, e Jesus compara a isso. Fala, uma mulher ficou desesperada porque o futuro dela estava em jogo. E ela procurou essa moeda desesperadamente. Quando ela achou, ela se alegrou e ficou feliz. E aí Jesus dá essas duas introduções de parábolas para chegar no filho pródigo e dizer, olha, tem um filho perdido dentro da casa e tem um filho perdido fora da casa. E aí, para piorar, né, como sempre piora na vida, né, porque o pastor que eu tinha da minha outra igreja, ele falava, uma vez eu estava com um debate muito intenso com ele com relação a um problema na minha família, e eu bravo, indignado com um dos meus irmãos e falando horrores. E ele falava assim, Edinho, a vida ensina. Você não está tentando ensinar, você não está falando de Deus e tal, o seu irmão não quer ouvir? A vida ensina. Porém, a vida não tem amor para te ensinar. Como o Rock diz, é um lugar sujo, um lugar violento, e vai te jogar na lona. E vai te jogar na lona. E Cristo, ele vem e nos dá uma segunda via. Né? Em João 10:10, ele fala assim, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Não, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Eu trago vida. Eu trago esperança. E quando a gente vai percebendo essa questão dos dois filhos, você vai vendo o quanto é prejudicial estar perdido. Porque a palavra perdido, ela tem uma origem no grego que chama apolion, né? Porque você fala assim, perdeu, acha, é tão simples, perder alguma coisa você acha. Mas não, quando você pega a palavra, violentamente, é uma ideia de você perecer, de você implicar numa destruição permanente, é uma absoluta destruição da própria vida, é morrer, é completamente ser exterminado. Essa palavra, apolios, que está escrito ali, ó, estava perdido, no grego vai estar estava apolions, quer dizer que você está prestes a ser destruído, você está prestes a ser aniquilado, você está prestes a não existir, a morrer. Não é só estar perdido, você está ali, jogado, e você pode simplesmente ser destruído. E nessa passagem, o pai, o que ele faz? Quando o filho volta, cai em si, e a Bíblia fala que ele volta, o pai corre em direção a ele. Não é ele que corre em direção ao pai, é o pai que corre em direção a ele. Alguns estudiosos dizem que se o pai não fizesse isso, o filho correria o risco de ser apedrejado pelas pessoas ao redor da casa. Porque o que ele fez com o pai foi uma afronta de morte. Então, assim, era direito das pessoas matarem aquele filho, pelo que ele fez com o pai dele. E o pai corre em direção a ele, o abraça e fala, coloca uma roupa melhor nele, coloca um anel de autoridade, porque ele é meu filho. Essa coisa de roupa é importante. Quando você lembra de Jacó, quando ele dá um manto para José, e é um manto de autoridade, Jacó passou a autoridade dos 12 filhos e falou assim, José, você vai ser autoridade nessa casa. É sobre você que eu estou dando autoridade, é você que vai mandar aqui. E o pai está dizendo, olha, restabelece a autoridade, você não é meu empregado. Coloca um anel no seu dedo, você é meu filho, você é dono da herança. E é lindo o que esse pai faz. Ele corre em direção ao filho para proteger. Que é o que Deus tem feito comigo e com você. Deus tem corrido na minha e na sua direção. Deus tem nos caçado como um cão de caça do céu. Para que eu e você reconheça o quanto Ele está disposto a me salvar dentro da igreja ou fora da igreja. O quanto Ele está disposto a me salvar dentro da religião ou fora da religião. O quanto a iniciativa partiu dele, não minha. Porque da minha parte eu vou pegar o meu dinheiro e quero gastar comigo. Ambos, ninguém quis gastar o dinheiro com o pai. Vocês ouviram ele falar, pai, por que você não dá o dinheiro pra gente te devolver uma casa, pra você se aposentar, ficar de boa? Ou pra gente pagar uma viagem pro senhor, pai, viajar, conhecer o mundo? Não. Ambos falaram assim, ele foi gastar com a prostituta e eu queria gastar com meus amigos e você não me dá? Ninguém quer gastar com o pai. Quantas vezes eu e você não queremos saber de Deus, mas queremos gastar as bênçãos de Deus? Por isso que eu falei, a fé pra quê? Me questionamos muitas vezes, será que eu tenho fé para mudar de casa, eu tenho fé para mudar de emprego, eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, eu tenho fé para conseguir tal coisa? Eu tenho fé para ser filho de Deus? Porque isso é fundamental.
Isso é de extrema importância. E a gente vê aqui que o problema não está com o pai, que é o que essa palavra tenta mostrar, que é o grande amor de Deus. O problema está nos filhos. Meu pai, quando ele morreu, eu já falei isso aqui algumas vezes, eu tinha 11 anos de idade, ele morreu assassinado. Só que antes do meu pai morrer, ele tinha uma profissão ilegal secundária, que ele vendia armas. Então na minha casa sempre teve armas, muitas armas. Então como era a dinâmica? Os amigos deles policiais matavam alguém, prendiam alguém, faziam uma batida, pegava as armas, trazia para meu pai revendia as armas para os amigos dele, para outros policiais, para bandido e coisa do tipo. Então na minha casa sempre tinha policial ou bandido comprando e vendendo arma. E, às vezes eu e meus irmãos até pegavam nas armas, brincava. Em casa tinha um armário que parecia um bunker de balas e revólveres e um monte de coisa, de munição, e ficava lá de vez em quando trancado, de vez em quando aberto, mas assim, era uma baita de uma responsabilidade, porque eu e meus irmãos inúmeras vezes pegamos nas armas do meu pai para brincar ou para mexer e tudo mais. Óbvio que politicamente muitos aqui já conhecem meus posicionamentos e tudo mais, eu sou, não só por experiência, mas por ideologia, absurdamente contra o armamento, contra porte de arma e posse de arma, porque eu acho que isso não vai levar a nada, isso só vai gerar morte. E quantas vezes eu vi o meu pai puxar arma para minha mãe, eu já vi meu pai puxar arma para o motorista de ônibus, meu pai tinha porte de arma, registro, tudo bonitinho, da arma que ele tinha, que era um Ross 5 tiros. E quantas vezes eu vi ele puxar arma? Eu já vi ele puxar arma dentro do estádio, porque ele brigou com um cara que estava falando mal do Corinthians. Maluco. Puxou arma para o motorista de ônibus que não parou, porque ele estava indo para o jogo e o cara não parou para os torcedores do Corinthians. Ele foi lá, fez o cara parar o ônibus para os torcedores entrar. E na rua, com briga, com outras pessoas. Quantas vezes eu vi ele tentando resolver com armas? Então, para mim, arma não é solução para nada. Entendo os motivos de muitas pessoas quererem ter e precisarem ter, mas é uma discussão que a gente faz em um outro momento, mas para mim é complicado. Cresci num ambiente com muitas armas, como eu estou falando, e num ambiente de muita morte, de ver pessoas morrerem na minha frente, na rua, na vizinho, de ter amigos, né? Pastor Rogério e Vanessa acompanharam muito disso, de ter amigos que morreram pelas drogas, pelas armas. E eu cresci nesse ambiente, minha adolescência toda foi dessa forma. E durante muitos anos da minha vida, eu fui consumido por raiva e por vingança. Isso era uma das tônicas. Eu me culpava pelo cara que matou meu pai. Porque eu tinha 11 anos e eu não pude fazer nada. E me culpava porque eu sabia que a pessoa que matou meu pai já tinha morrido e eu não pude matar o cara. Então isso foi durante toda uma adolescência, até ser encontrado pelo cão de caça do céu. Até ser encontrado por ele. E durante muitos anos, e até hoje eu luto para que minhas explosões de raiva não surjam. Para que o meu desejo de me vingar na hora que fazem algo comigo ou com alguém que eu amo, não venha à tona. E isso é uma luta constante. Diariamente. E eu cresci com esse meu pai. Ele tinha momentos bons, tinha momentos maravilhosos. E eu idealizava o meu pai, mesmo com tudo isso que eu estou te contando. Mas quando eu tive uma crise de ansiedade, que eu tive que ir para um terapeuta, tomar remédio, psiquiatra, e eu lembro que na quarta ou quinta sessão, que eu contando a minha história de família, contando as coisas que meu pai fazia, contando tudo, ele falou assim: o seu pai é um criminoso. A vontade de pular no pescoço dele, faltou pouco. Como é que é? Ele, seu pai é um criminoso. Não, repete. Como assim? Você está falando da pessoa que eu tenho referência, meu herói, eu tento seguir minha vida igual a ele, eu tento fazer as coisas que ele faz, eu tento imitar o que ele faz, e você está falando que ele é um criminoso? Deu vontade de matar o terapeuta. Mas eu voltei para casa, conversei com a Tamires, eu lembro que fiquei remoendo aquilo muito tempo, e de fato, eu falei, meu pai era um criminoso. E aí foi uma desconstrução absurda do referencial de pai que eu tinha. Talvez como eu, você também não tenha, e eu acredito que ninguém tem, por mais bom que seu pai seja, nós não temos referências 100% garantidas do que é um bom pai. Logo, isso implica para que a gente reconheça Deus como esse Pai nosso, sabe? Que Ele ensina na oração. Pai nosso que estás no céu. Não é meu pai, não é o seu pai, é Pai nosso. É nos ver como irmãos e reconhecer Deus como Pai. E essa é a nossa dificuldade. E é por isso que nós nos perdemos de Deus, seja dentro da igreja, seja fora da igreja.
Seja como a moeda que se perde dentro da casa, ou seja como a ovelha que se perde no deserto. E você vai ser constantemente confrontado para que a sua filiação de pai seja aniquilada e seja destruída. O Satanás, ele não quer que você entenda que você é filho de Deus. Ah, Edinho, mas será? Pode passar, galera. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de córpora, como uma pomba, e ouviu-se uma voz no céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Aqui é o Espírito Santo, é Deus falando para Jesus, dizendo: Jesus, tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu te amo, Jesus, tu és meu filho. Lá na frente, alguns minutos depois, Satanás vem e diz assim: se você é filho, disse o diabo, se tu és o filho de Deus, diz a esta pedra para que se transforme em pão. No momento de dificuldade, no momento que a vida está castigando Jesus, no momento de provação no deserto, a primeira coisa que o diabo pergunta: você é filho? Ele não perguntou: Jesus, você tem fé para transformar pedra em pão? Ele falou: se você é filho, transforma a pedra em pão. Ele não quer, eu acho que você consegue. O diabo é esperto, ele sabia que Jesus podia transformar a pedra em pão, mas ele queria saber se Jesus era filho. O diabo sabe que você tem fé para conseguir os nossos sonhos, mas ele quer saber primeiro se eu e você somos filhos. E ele vai questionar isso o tempo inteiro. É o tempo inteiro. Enquanto você estiver vivo, Satanás vai questionar se você entendeu que você é filho de Deus. No final, na cruz, e dizendo: tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o filho de Deus, desce da cruz. Em inúmeras outras passagens, Jesus foi questionado. O diabo perguntou: se você está aí no alto da montanha, se joga aí, se você é filho de Deus, ele vai te proteger. Se você é filho de Deus, é o tempo inteiro. Essa luta, para você entender que você é filho de Deus. E você só entende se você é filho de Deus se você reconhece que houve um processo da qual esse Deus teve toda a iniciativa de correr e te tirar da perdição, ou de sair da casa. Lembra que o filho pródigo ele ficou do lado de fora, ele não quis entrar? O que o pai fez? O pai saiu e foi até ele. É sempre o pai que toma a iniciativa de salvar. O discurso do Rock é muito bonito, né? Quando ele fala que você é que tem que fazer. Só que não é você que faz. É Deus que está fazendo por mim e por você. Amém? Talvez a sua vida hoje não esteja mil maravilhas e você não tenha motivo do que se alegrar. Mas pela fé, precisamos reconhecer que tem um Deus que está diretamente implicado em me salvar, em te tocar, em te transformar, em te restaurar, em te livrar da destruição completa, porque Ele te ama e porque você é filho dEle. Amém? Pode passar. E aqui eu faço um link com a pregação do pastor Rogério, da 2 ou 3 semanas atrás. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Como eu me torno filho? Como eu sei que eu sou filho? Só quando eu creio. Você pode ter fé para tantas outras coisas, você deve ter, eu tenho que ter fé para muitas coisas. Mas talvez o ponto central da minha fé tem que ser todo dia declarar que eu sou filho de Deus. Porque se eu sou filho de Deus, eu mudei de vida. Amém? Sabe quando você reconhece que você é filho? Quando você está lá no meio das prostitutas, gastando todo o seu dinheiro, ou quando você está numa depressão, num sofrimento, você está comendo e vendo que os porcos têm regalias e vida melhor que a sua, você cai em si, você fala: peraí, vou voltar para a casa do meu pai. Quando você se arrepende, quando há uma mudança na rota da sua vida, quando você fala: peraí, eu vou voltar. A vida que eu estou levando hoje está errada. Eu não posso me considerar filho fazendo as mesmas coisas que eu faço. Eu não posso me considerar filho agindo da mesma forma que eu ajo. Eu não posso me considerar filho pensando da mesma forma que eu penso. Não tem como. E para ser filho é um coração aberto. É por isso que nos nossos processos de discipulado não tem conversa, não tem negociação. Ou você dá o seu coração ou você não vai ser discipulado. Não tem meio termo. Quanto mais esconde, mais perdido fica. Tem que abrir, tem que dar o coração. É aquilo, Jesus fala: filho meu, dai-me o teu coração. Ele chama de filho. Filho meu, dai-me o teu coração. Eu quero, é isso que eu quero. Ah, mas você não quer que eu trabalhe? Você não quer que eu seja o seu escravo? Você não quer que eu seja o seu ativista? Você não quer que eu seja, olha, o seu melhor pregador, o seu melhor músico, o seu melhor trabalhador social para a igreja? Não, eu quero que você seja meu filho em primeiro lugar. Demais coisa é consequência. Porque você mudou. Agora você quer trabalhar, você não quer catar o dinheiro e gastar à torta e à direita.
Você quer fazer por merecer. Você quer ter orgulho do que você fez. E é isso que Deus está me chamando. É que Deus está nos chamando hoje. Para ter clareza que a nossa fé tem um ponto final e central, que é se tornar filho de Deus. Pode passar, galera. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado. E como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Em inúmeras outras passagens você vai ver Jesus chamar o leproso de filho, vai falar: a tua fé te salvou, filho, a tua fé te salvou, filho, vai em paz, não peque mais. Jesus, ele restabelece uma ligação que está rompida. E a ligação que está rompida é a ligação da paternidade. Estava vindo no carro com a Tamires, eu falei: amor, coloca aquela música do... Eu não tenho certeza se é o Fábio Júnior mesmo que canta, onde tem aquele refrão: pai, você foi o meu herói, meu bandido. Essa é a nossa realidade de muitos dos nossos pais. A nossa referência de pai é isso. Os nossos pais são maravilhosos. Eu tento ser um pai maravilhoso, mas eu sei que em algum momento da minha vida eu vou ser vilão dos meus filhos. Eu sei que eu vou ser, porque eu não consigo ser esse pai perfeito. Eu não consigo ser esse cão de caça com habilidades extremas de não perder o rastro de ninguém. Não importa o tempo que for, não importa onde você esteja, seja no meio do deserto, eu te acho. Seja no deserto da multidão, que muitas vezes você está tão preso, Quantas pessoas estão presas num deserto de multidão? Ela tem milhares de pessoas ao seu redor, ela tem muitas pessoas bajulando, mas ela está sozinha e perdida. E Deus está atrás desses corações para resgatar. Ou então, quando você se perde dentro da casa, você está há anos dentro da igreja, e Jesus precisa vir aqui hoje e dizer: olha, você se incomoda com tantos pecados aí fora, você tenta mudar o mundo de todas as formas, mas você está perdido aqui dentro. Mas eu não vou te jogar para fora. Você está comigo ainda, você é meu. Amém? Essa é a tragédia da parábola do filho pródigo. A gente tende a sempre achar que o filho pródigo mais novo é o problemático, quando na verdade os dois filhos só queriam a mesma coisa, o dinheiro do pai. Muitos de nós só queremos uma única coisa: as bênçãos de Deus. Não queremos ser o filho de Deus. Amém? Essa mulher, ela não podia tocar em Jesus. Ela era uma mulher amaldiçoada. Ela era uma mulher que não podia estar no convívio das pessoas. E Jesus fala: filha, pode vir. Tem de bom ânimo, a sua fé te salvou. Vai em paz. Primeiro ele me chama de filho, depois ele fala o que foi feito. Pode passar, Gabriel. Estou terminando, gente. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas receberes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Abba, Pai. Essa é uma expressão utilizada por Jesus. Nenhum outro profeta do Antigo Testamento, nenhum outro rabino, nenhum outro líder religioso do judaísmo utilizou. Porque era um pecado você chamar Deus dessa coisa tão próxima. Jesus, ele era um cara extraordinário. Jesus, ele multiplicava pão, ele curava aleijado, ele ressuscitava mortos, ele dava visão para as pessoas, ele curava endemoniado, ele pregava e as multidões se convertiam, os líderes intelectuais, as mentes mais brilhantes do seu tempo queriam conversar com ele, as crianças queriam ouvir Jesus, os mais humildes queriam ouvir Jesus, as mulheres que eram impedidas de ouvir a mensagem conseguiam ouvir Jesus. Jesus era incrível. Aí você pensa: é porque ele era tão incrível, ele foi morto? Teve que ressuscitar? Não. Sabe por que Jesus foi morto? Sabe qual é a acusação que decreta a crucificação de Jesus? É o dia que ele fala: eu sou filho de Deus. Aí mataram Jesus. Antes disso, estavam buscando, tentando e não conseguiam. Ele está falando essas coisas, mas vamos dar uma chicotada nele, vamos bater, vamos fazer. Não, agora ele falou que é filho de Deus, agora ele tem que morrer. Quando Jesus se assumiu que é filho de Deus, ele tem que morrer. O que eu quero dizer com isso? Se eu e você entender que ser filho de Deus é a coisa mais importante que a gente pode fazer na nossa vida, porque isso pode nos custar a vida. Amém? Porque um filho de Deus vai morrer
pelas convicções e pela certeza e pela palavra do seu pai, do seu papai, daquele a quem ele conhece profundo e intimamente. Então eu e você hoje, quando a gente entende isso, que nós somos filhos de Deus, nós temos que ter fé, como diz lá no versículo, mas todos quanto receberam de Deus o poder de serem filhos de Deus, porque creram, é uma coisa extremamente séria. Não é só simplesmente bater, sair por aí falando para você, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, você não é, você é filho do diabo. Não, é mais do que isso. O filho de Deus, as pessoas sabem quem são, as pessoas percebem, as pessoas veem a atitude dela. Pedro, ele não conseguiu negar que ele era um filho de Deus, porque as pessoas falam assim, você fala como ele, você anda como ele, você estava com ele. Pedro, não tô, não era eu, era outro. Estava sim, eu vi. Você fala que nem ele, você age que nem ele. Não tem como esconder. Você pode negar, mas você é filho. Não tem como. Não dá para ocultar quando você consegue, quando você vê, quando você entendeu que o cão de caça do céu veio à tua procura, te encontrou e trouxe você para perto dele. E você precisa reconhecer, porque o diabo vai ficar durante toda a sua vida dizendo ao contrário, que você não é filho, que você não merece nada. E vai tentar distorcer a minha e a tua fé, dizendo, transforma a pedra em pão. Você não precisa ser filho, mas faz milagre. Você não precisa ser filho, mas recebe uma bênção. Você não precisa ser filho, mas ganha olha que bênção que você ganhou. Mas ser filho não precisa. Para que ser filho? Só ganha, só recebe, tá bom. Tá melhor que muita gente aí fora. Seja você aqui dentro, seja você lá fora. Amém? Somos filhos de Deus. Amém? Feche seus olhos, vamos orar.